Oi, gente, que alegria estar aqui com vocês de novo no Plural Podcast. Alegria mesmo. E é nesse canal que você encontra, com certeza absoluta, o melhor conteúdo de cultura, de entretenimento e de arte de verdade. Né? Vocês pediram, eu estou aqui no Rio de Janeiro, gravando a segunda temporada, e eu estou com um dos maiores atores do Brasil. Cara, incrível, tem feito trabalhos fabulosos e continua fazendo trabalhos fabulosos, porque disposição não lhe falta quando o nome é arte e cultura. Estou aqui com o queridíssimo André Gonçalves. André, que prazer te receber aqui no Plural Podcast. Prazer é totalmente meu, uma alegria estar aqui junto com você, homem da cultura. Obrigado pelo convite. Cara, eu acho que as pessoas têm a mesma impressão que eu tenho quando a gente fala de André Gonçalves, porque a gente tem a sensação de ter crescido contigo junto, tanto na TV como no teatro, né? E tanta coisa importante, André, né? Tanta coisa importante já foi feita, tantos papéis e personagens emblemáticos, um monte de coisa que está na moda agora, mas que lá atrás, o primeiro casal gay, tá? Tudo isso é uma construção que tem muito a ver com o que você já fez, né? Você está com 2 espetáculos em cartaz no Rio de Janeiro. André, tem que ter memória. É igual dançar creu, tem que ter disposição. Tem que ter disposição. Não, você falou uma coisa fundamental que, inclusive, é o mais importante, eu acho, hoje, que é a questão da memória. Porque o processo de ensaio de uma peça de teatro geralmente dura 3 meses, 2 meses ou 30 dias, mas geralmente 3 meses com 5 horas, 6 horas por dia. Isso faz com que você tenha uma facilidade de adquirir, de absorver aquilo. Em 3 meses você consegue entender por que você está falando aquilo, por que aquela história tem aquele caminho. Então, acho que eu estava lendo sobre isso, porque quanto mais o tempo passa, mais a memória descarta aquilo que não foi importante. Então, eu fiz durante 27 anos, mais ou menos, eu vou fazer 40 anos de carreira, mas durante 27 anos eu fiz novela sucessivamente e teatro, acompanhando também junto. Então, eu e o Lui, a gente estava falando, o Lui é o que fez o Jefferson comigo, o Lui Mendes. A gente estava falando que a gente gravava, assim, tipo, 50 cenas por dia. Caramba. 35, 75 cenas. E aí, hoje, a gente fica se perguntando, como é que a gente decorava aquilo? E a gente fazia, assim, praticamente estudo em casa. Você estuda em casa durante o dia e a noite, para no dia seguinte você estar no estúdio de manhã para gravar, por exemplo, 50 cenas. 35 no estúdio, 35 na externa, mais a externa 2. Então, tinha sempre muita coisa. Então, essa coisa da memória na nossa profissão, ela eu acho que é o cristal mais importante dessa história. E hoje eu tenho, assim, talvez uma certa dificuldade até de compreender, porque sou mais lento, porque passei muito tempo dispensando 70 cenas por dia. Então, decore e joga fora, decore e joga fora, decore e joga fora, porque amanhã tem mais 50. E sem falar que a emoção de cada cena dessa, para se gravar uma novela, é diferente, porque você está num set fazendo um velório, por exemplo, corta e vai fazer uma festa. Quer dizer, é outro texto, é outra emoção. O Tunico Pereira, esses dias, falou uma coisa que eu achei interessante. Não se decora sem memória. Você não fala uma coisa por falar, né? Eu falo porque eu penso, eu sinto. Eu penso, eu falo, eu respondo, eu ouço. Principalmente ouvir o outro. Então é engraçado essa coisa da memória, fazendo 2 espetáculos aqui no Rio de Janeiro, porque no Toque Toque, que é sexta, sábado e domingo, eu falo do começo da peça até o fim. São 1 hora de pouquinho de peça. Acho que o personagem que mais fala dos 6 sou eu. E no dia seguinte, somos eu e Bruna Grifal. A gente não... são 10 cenas, a gente não para de falar também. Não para de falar, textão. Eu vi a peça incrível, inclusive, sabe? Quando essa peça estiver passando na sua cidade, e passará, porque provavelmente entra em turnê, não deixem de assistir, porque o espetáculo é incrível, baseado no conto do Luiz Fernando Veríssimo. E assim, o André e a Bruna estão numa química no espetáculo impressionante. Impressionante. É muito legal porque eu tava vindo pra cá, tava pensando, aí me passou alguma coisa da peça na cabeça que... Por que eu tô fazendo essa peça, né? Eu geralmente, você começou falando do teatro, principalmente, que é uma coisa que eu faço desde 12 anos de idade, 13 anos de idade. E eu costumo dizer que eu já prestei, porque um amigo meu me disse, eu já prestei serviços a grandes autores. Com certeza. Né?
de Schiller a Shakespeare, de Shakespeare a Plínio Marcos. A Plínio Marcos, a Molière, Plínio, Zé Vicente, Rediana, Alda Carvalho. Eu gosto muito dos autores brasileiros. Eu produzi 10 espetáculos, acho que esse é o 9º ou 10º, não tenho certeza. Maioria autores brasileiros. Acho que eu montei um Goethe, que era o Sofrimento do Jovem Werther, e os outros todos, Plínio, Jorge Amado, Naum Alves de Souza, a própria Rediana é a segunda peça dela que eu faço, Alda Carvalho, e por aí vai, Plínio. Então, essa peça, o dia seguinte, que tem a direção do Rafael Ponzi, com o texto da Rediana, eu fiquei pensando que pudesse ser, por causa de um assunto muito legal, que eu acho que quando a gente fala sobre isso, a vida melhora, que é o amor entre as pessoas, a relação amorosa. E aí eu venho descobrindo nos últimos momentos que essa peça se trata de um constrangimento engraçado, né? O argumento é sensacional, cara. Exatamente, porque é um grande constrangimento, né? Uma situação completamente única, porque é uma situação... Claro, eu acho que muita gente tem amnésia. Ainda mais depois de uma noite de Réveillon ou depois que você sai de uma festa. Você pode ter amnésia, né? Existem bebidas que dão amnésia nas pessoas. Eu, por exemplo, não posso beber vodka. Se eu beber vodka, no dia seguinte eu não vou lembrar de nada. Então, não bebo vodka. Cachaça, adoro cachaça, mas não posso beber cachaça. E a gente não está falando de uma dose, beber 4, 5, isso dá amnésia, e não só em mim, em algumas pessoas. Essa peça é um constrangimento sobre essa situação. São pessoas que beberam todas no dia seguinte, anterior, e no dia seguinte não lembram do que aconteceu, como foram parar num quarto trancados, praticamente sem conseguir sair daquela situação. Agora, para além da atuação de vocês, que falar que tá sensacional, chovendo molhado, eu tô falando porque vi por vários motivos, porque eu adoro ver o André em cena, porque eu sei que ele é danado, ele quando tá numa montagem é porque tem qualidade, e porque eu tava curioso. Quando eu cheguei, que eu digo, nossa, tem muito texto, mas vocês estão tão inteiros, e prende a gente, porque a gente ri muito, é um espetáculo que a gente ri muito. Os personagens são muito diferentes e o argumento é fundamental. A gente não vai falar muito não, porque vai chegar na sua cidade, está em cartaz no Rio de Janeiro, então você tem que conferir. Sabe, teatro lotado, eu fico tão feliz quando eu chego no teatro. Eu fui quarta-feira, né? Nosso segundo dia foi excelente para um segundo dia. Nossa, casa cheia, as pessoas em polvorosa, fazendo fila de cara, que bom, que bacana, sabe? Eu fico muito feliz também, porque você sabe... Acho que todo mundo sabe, né? Que produzir uma peça é produzir uma festa. E produzir uma festa dá trabalho. Então, a gente tem muito cuidado com o que está fazendo para apresentar para o público, para mostrar para o público aquilo que a gente tem como ofício, como algo maior do que a nossa própria existência, que é fazer teatro, né? Teatro, para mim, é uma responsabilidade muito grande. É um cargo público, né? Que a gente faz algo que a gente... determina uma pauta, um assunto. Vamos falar disso? Vamos falar um pouquinho disso aqui. E acho que a peça... a gente está no começo do projeto, né? Então, eu acho que o espetáculo, na terça-feira e na quarta-feira, foram 2 dias muito importantes para nós, como espetáculo, para a gente entender em que lugar essas figuras tocam a plateia. Esse texto é um texto de 2 pessoas de 50 anos, 40 e poucos anos. Eu, a partir do momento que eu li, eu falei, não pode ser 2 pessoas de 50, tem que ser um cara de 50 e uma pessoa mais nova, para ter um embate geracional. Aí eu consegui convencer o diretor, que é o Rafa, consegui convencer a Rediana, que a gente precisava de alguém que tivesse uma diferença de idade para ter um embate e também ficar mais plural, do que 2 pessoas falando da mesma coisa, entende? Eu gosto do Caetano, você gosta do Caetano. Eu gosto do Chico, você gosta do Chico também. Não, eu gosto do Chico, você gosta de funk. Eu gosto de música clássica, você gosta de jazz. E tem essa dualidade na peça que é sensacional. Exato. Né? A gente se remete a lugares incríveis e, cara, é muito bem construído, assim. Eu tô louco que chegue logo a minha hora. Ô, Clay, meu filho, arranje logo essas datas, porque Fortaleza também merece. Vamos fazer, descentralizar o fazer cultural. Vamos tirar só daqui. Não é. Porque assim, a gente, olha, eu estava falando disso agora há pouco. A gente precisa tirar da cabeça. As pessoas gostam de teatro, André, as pessoas gostam do que é bom, sabe? Agora precisa que se leve. O produtor precisa ter coragem, precisa arregaçar a manga, achar atrás do argumento, porque é claro que a gente precisa fazer com recursos, mas não é possível que num país como o nosso a gente vá levar arte somente através de projetos incentivados. As pessoas precisam entender que o teatro no Brasil
é fundamental, não é importante, não é fundamental. Fundamental, E que exatamente. nós hoje somos, eu digo nós porque sou produtor cultural, estou comunicador, mas sou produtor cultural, que a gente promove uma economia sensacional, sabe? É uma teia criativa e de economia enorme. A gente dá retorno econômico quando a gente promove um espetáculo e quando a gente leva um espetáculo para uma cidade, né? De um modo geral, a gente gera... Eu fico muito feliz, porque isso que você está falando é importante. O dia seguinte, que é um espetáculo que eu resolvi fazer, assim como fiz 9 espetáculos atrás, eu nunca uso dinheiro público. Eu nunca uso dinheiro de patrocínio. Primeiro porque eu vim de coletivo, né? Vim de grupos de teatro. A gente fazia as coisas porque a gente era apaixonado e é apaixonado por isso. Não, vamos fazer um Shakespeare, vamos fazer um Shakespeare. Mas nunca buscando subsídios de governo federal ou de patrocínio particular. Primeiro que demora a você conseguir um patrocínio. Segundo, que você não tem patrocínio no Brasil, que, aliás, eu recomendo aos donos de empresa que patrocinem teatro, que vocês, assim como o Juninho está dizendo, terão um retorno imenso. Eu fiz o Dois Perdidos com o Fredi Ribeiro. Maravilhoso, direção do Silvinho Guidan. Direção de Silvinho, produção nossa. Eu fiz mais de 100 cidades. Era incrível, a gente viajou mais de 100 cidades. E uma montagem linda, né? 2 vezes na Europa. Então, assim, é possível fazer. Então, quando eu faço um projeto meu pessoal, eu faço. Eu quero fazer um pouco de Rio de Janeiro, mas depois eu quero pegar a estrada. Porque eu acho que o grande barato do teatro está na estrada. Eu me sinto um pouco dono de circo, sabe? Porque eu sei que eu estou dando emprego para 11 pessoas, eu sei que quando a gente chegar na cidade a gente vai estar mobilizando mais 11 pessoas, e isso, consequentemente, mobilizam mais pessoas. Então, você acaba gerando uma possibilidade de um mercado que você só faz com patrocínio. Só faz com recurso, não E tem. eu não sou desse tipo de produtor. Eu estava dizendo isso esses dias para o meu diretor, que tem lugares que eu vou para a cidade, porque assim... Eu não vou esperar... Não, eu quero fazer, por exemplo, Natal, Rio Grande do Norte, que é um lugar que eu morei dos 4 anos aos 11 anos de idade, 12 anos. Então, Natal é um lugar que eu tenho vontade de produzir. Aí eu falo com meu irmão Marcelo Gonçalves, que é ator também, produtor, diretor. Falo, Celo, quero fazer Natal. Aí ele me passa o contato. Aí a pessoa só tem... Não consigo, porque eu não sei que é a data, o teatro. Eu falo, gente, eu vou para Natal e eu consigo, entendeu? Então, eu acho importante tirar de São Paulo e do Rio e levar para o Brasil todo. É tão importante quanto o teatro está aqui no Rio e em São Paulo. Sabe o que eu acho importante também? O produtor, a figura produtor local, produtor nacional, entender que produzir é fundamental. Você imagina levar um espetáculo com um ator do quilate do André Gonçalves, né? Do quilate do André Gonçalves. Isso é tão importante porque é um intercâmbio tão grande. O artista local tem uma troca, sabe? E a gente parar de dificultar, de arranjar 20 problemas para cada solução, sabe? Porque é isso que a gente está falando, é super possível, tem condição de fazer, tem retorno. Você sabe que eu nunca dei aula, né? De teatro. Aqui no Rio de Janeiro eu nunca dei aula, mas eu acho que tem tudo isso envolve uma série de coisas, né? Quando a gente está na estrada fazendo teatro, né? A gente, às vezes, está levando uma peça para uma cidade, mas a gente não está só teatro, hotel, teatro, não. A gente vai em escolas de teatro, a gente vai em escolas públicas, a gente vai conhecer a cidade. Então, tem uma coisa cultural muito rica. E eu nunca dei aula de teatro cobrando. Eu sempre me propus assim, eu vou fazer Fortaleza. Eu quero que me arrume um grupo de atores de escola pública para eu dar aula. Eu sempre fiz isso. Eu e o Fredi fizemos muito isso. A gente dava aula em ginásio. Tipo assim... Ginásio lotado de gente, e a gente eu pegava um sábado de manhã e passava a tarde lá dando aula. Então, não só tem o teatro, como também tem a possibilidade de outras pessoas estarem conhecendo, tendo um primeiro contato e até mesmo sendo incentivado a fazer a coisa. Você vê, por exemplo, agora o filme O Agente Secreto. Olha quantos atores fora do circuito Rio-São Paulo e quantos bons atores fora do circuito Rio-São Paulo tem, né? Tem muitas boas surpresas, cara. Maravilhosas. E assim, em falando nisso, o desenho da tua carreira é muito bonito, André. Assim, a gente vendo o caminhar, né? Obrigado. Desde a estreia, desde Capitães, até que assim, é muito... Quando geralmente esses trabalhos chegam para você, o que você faz o que te emociona, como é a escolha, porque é muita coisa bacana, sabe? O que paga melhor, mentira. O Marlon Brando uma vez falou, assim que descobri que o dinheiro era o meu problema, tratei de ganhar rapidamente e muito. Não.
Eu vou sempre... Eu desde o princípio, assim, eu fui desenvolvendo isso mais depois de alguns anos de carreira, mas quando você bota um olho num texto, você sabe o que é aquilo na hora, o que aquilo pode render. Se você... Então, quando eu me divirto lendo um texto, é como ler um livro, eu adoro ler livro. Então, às vezes, você entra dentro da história de um livro, você, né, o cara... A gente escreve assim, fulano desceu a escada. Um escritor de livro fala, fulano tocou no corrimão, deixou a mão deslizar, seus pés pareciam frágeis ao tocar ao chão, o espaço entre um pedal e outro. É mais... Ele te toca, né? Ele te toca. Então, eu escolho um projeto muito pelo que ele me toca. Se tem dinheiro ou não me importa. Eu fiz muita coisa já sem dinheiro, óbvio. Principalmente porque me toca. Se eu olhar um texto... Eu li o texto da Regina, por exemplo, no dia seguinte eu li em menos de duas... Ela me mandou... Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, não tem ninguém, vou ler. Eu tinha umas coisas para fazer, falei, não, vou levar aqui 1h30 lendo, termino. Terminei rápido de ler, liguei para ela imediatamente. Falei, eu quero o texto, porque senão ela daria para outra pessoa. Então eu vou muito pelo assunto, que aquilo é importante, porque que aquilo... E também tem uma coisa, o teatro a gente quer fazer uma coisa, eu quero fazer Shakespeare, mas pode ser que não seja o momento para fazer o Shakespeare. Uma vez eu levei um texto para o Zé Wilker, que Deus o tem em bom lugar. Eu e Cassiano Carneiro levamos um assalto do Zé Vicente para ele dirigir. Ele já tinha feito também. E aí ele falou assim, vocês são muito novos para fazer, vocês têm que esperar 9 anos. Por incrível que pareça, a gente esperou 9 anos e fez. Com a direção da Sininha de Paula. Não fez com ele. Mas ele falou, esperem 9 anos, vocês são novos. E o teatro, para mim, particularmente, eu escolho as coisas que eu quero fazer, mas geralmente o teatro me escolhe as coisas que eu vou fazer. É impressionante. E que química, cara, porque assim, eu falo da nossa geração, porque a gente tem a mesma faixa etária, assim, eu acho lindo quando eu vejo depoimento. A própria Bruna, que está com você em cartaz, foi entrevistada esses dias, eu tinha ali uma resenha sobre o espetáculo, e ela falava lindamente com a admiração do colega, do ator André Gonçalves. Eu acho isso muito bacana, André, porque eu vejo realmente a gente que produz e que dirige. Por isso, é também uma honra muito grande você estar aqui, porque é um grande ator, visceral, assim. Tudo que a gente assiste de você, a gente sabe, é controle de qualidade. Pode ir, vai que o André tá lá, cara, sabe? Você sabe que não vai vacilar, não vai perder grana, muito pelo contrário, você vai sair. E isso é muito importante, porque tu vai da comédia ao drama, do Plínio sabe? Uhum. O acabamento é muito bem feito. Seu trabalho é realmente exímio. Eu acho muito bacana as gerações. Uma geração do Wilker, que inclusive é meu conterrâneo mesmo, porque eu sou de Juazeiro do Norte. Maravilha. Ter esse respeito, ter essa confiabilidade da toca. O Wilker também era conhecido por ser muito radical. Não tinha parceria com... Né? Mas a tua carreira é tão bem condicionada e as coisas que eu acho que tem essa coisa, fazer com o André e essa admiração, acho muito, muito bacana mesmo, sabe? Você é um cara novo pra caramba e já fez tanta coisa boa, continua fazendo e tem essas grandes parcerias. Eu tenho uma sorte, rapaz, muito grande, porque eu acho que a Bruna... Ela é uma atriz muito potente. Eu acho que quem puder ver a peça vai perceber isso. Ela é uma atriz... A gente brinca com ela por causa do humor dela, né? A gente compara ela a uma outra atriz da potência que ela é. Eu acho que foi um acontecimento pra gente ver a Bruna. Eu sabia, porque eu que chamei. Falei, não, tem que ser ela, porque ela tem uma personalidade forte, uma personalidade muito boa. E vamos fazer uma leitura com ela, porque eu acho que pode ser interessante o fato dela ter uma personalidade e eu ter visto alguns trabalhos dela. Eu fui pesquisar o trabalho dela de atriz. Tem alguns trabalhos mais recentes que ela faz brilhante. E aí, cara, quando a gente fez a primeira leitura, o diretor falou assim, ela comeu a bola. Tipo, ela é muito, muito interessada no negócio. Então, eu acho que isso é um grande início, uma grande vantagem você ter uma parceira que gosta de jogar, que traz informação pro projeto, que está disposta a colocar coisa dentro do projeto. Porque, para nós, atores, jogar parado às vezes é mais fácil, né? Você não precisa dar muito e pode ser considerado até sem talento mesmo, porque
Mas eu acho que no nosso caso, a gente está sempre buscando. Eu estou sempre buscando, ela também. Então, eu estou sempre atrás da verdade daquela palavra, da verdade daquela história. Por que que a gente está fazendo isso desse jeito? Será que a gente pode render mais se a gente fizer assim? Será que isso aqui não... É sempre uma pesquisa, né? Teatro, ele não é uma obra fixa. Ele muda cada dia. Então, tem dias que a gente desenha um espetáculo de acordo com que a plateia está acostumada e a gente sabe o tipo de história que a gente vai contar e que resultado a gente vai ter. E tem dias que nada disso vai funcionar. Tem dias que a plateia vai receber diferente, vai entregar diferente e a gente também. Também. Então, o teatro é vivo e é diferente todo dia. Muita gente questiona isso, né? Fala, mas o teatro é igual todo dia. Não é igual todo dia. Não é. É uma emoção muito grande, em primeiro lugar, porque a gente está lidando com emoções, né? No caso desse espetáculo, são emoções, eu digo isso, você assistiu, você sabe disso, porque eu acho que há um despertar de interesse ali que vai criando. Eu costumo dizer, falo pro Rafa, que ele gosta dela desde o começo, desde o primeiro momento. Ela talvez relute um pouco para no final entender que o encontro, né, o acaso, pode gerar coisas inexplicáveis e quando menos a gente espera. Mas então eu acho que ele tem um olhar para ela mais importante sobre isso. Quer dizer, tudo isso para dizer que o teatro é o melhor lugar que tem para a gente conversar sobre a pauta humana. Eu achei uma delicadeza. A luz muito limpa, muito bonita. Que bom, obrigado. Sabe? Vocês estarem vestidos de luz, literalmente, no espetáculo. Verdade, eu já tinha pensado sabe? nisso. É lindo de ver. E assim... Vestido de luzes, adorei isso. E é tão bem construído o diálogo, a emoção de vocês, a intenção de vocês é tão bem colocada que é o que a gente menos... Os diálogos são muito bem construídos. Tem uma hora que é um dinamismo, que é um ping-pong mesmo, assim, cara, eu saí muito, muito, muito encantado, assim, tesão mesmo, sabe? Eu de caramba, o André vai ser muito feliz com essa peça. Que bom, porque eu falei isso antes da estreia. Eu falei, eu quero que as pessoas saiam daqui com tesão e apaixonadas. Sairão. Né? Sairão. André, sair com tesão já tá bom. Apaixonada não precisa. André, a gente viu muita coisa tua em novela e muita coisa boa. Novelas muito bem escritas, muito bem construídas. E a gente sabe que tua vida é um corre por conta da coisa de teatro. Você tá com 2 espetáculos em cartaz, 2 histórias diferentes, com grandes elencos também. Mas TV... Tem espaço para o André? Você quer ainda fazer TV? Você tem desejo de fazer novela ainda? Juninho, ou não é uma coisa que... Juninho, eu tô há 10 anos, vai fazer 10 anos que eu não faço novela. Eu fiz uma série da Impuros, que eu fiz 4 anos, eu adorei fazer. Era muito parecido com o processo de cinema, né? O alvorada de cinema, acordar, o fazer... Os caras que dirigem Portela, o Tomás Portela e o René Sampaio, são diretores que fazem cinema no Brasil. Então, uma linguagem mais de cinema. E pelo fato de estar 10 anos sem fazer televisão, eu acho que eu desacostumei a querer fazer. Eu não tenho nenhum olhar artístico para isso. O meu olhar hoje é totalmente focado no teatro. Totalmente focado no teatro. Estou dirigindo um curta também, mas são projetos menores, de baixo orçamento e tudo. Mas eu acho que eu estou focado no teatro e na direção e na produção, porque eu produzo há muitos anos e eu acho que daqui a um tempo eu quero só produzir. E dirigir também. Exato, dirigir, botar uma turma para trabalhar e ficar olhando de longe. Você pode, você já é poderoso, tem respaldo. A vida já lhe deu e a arte, régua e compasso, meu amigo. Vai com tudo, sabe? Cara, é muito impressionante, sabe, assim, André? Muito impressionante, porque a gente fala de arte, fala de cinema com essa empolgação que a gente está agora, a gente vem de 2 anos interessantes para o cinema brasileiro. E a gente, no passado, também já produziu muita coisa boa, né? Muita coisa boa. O cinema brasileiro é demais, cara. A
A gente vem fazendo muita coisa boa. Acho que esse é um resultado do cinema que a gente faz há muitos anos. E tomara Grandes cineastas. que as grandes indústrias também, porque a gente sabe que por trás disso tem o comercial, e tem que ter mesmo, é preciso que tenha, atentem para isso, para as bilheterias nacionais, para que a gente consiga estar nesse patamar e mostrar o trabalho, né? É importante demais. O cinema brasileiro existe, como Walter Lima Júnior falou, desde a reindustrialização do Brasil. A gente faz teatro na raça, o cinema é feito também na raça há muitos anos, né? Claro que hoje eles conseguem mais, digamos, um certo dinamismo em relação à grana para fazer cinema no Brasil. Mas eu acho o cinema do Brasil um dos melhores do mundo. A gente tem grandes cineastas, grandes atores e grandes histórias. Então a gente tem... Estou orgulhoso do nosso cinema, muito feliz. Eu também, muito feliz, e acho que a gente está numa fase que, se Deus quiser, eternize, porque as pessoas precisam entender que a gente... Uma grande indústria. Uma grande indústria, né? Uma grande indústria. André, quero muito, muito, muito agora te agradecer. Imagina, sabe? acabou? Te agradecer. Acabou. Pelo amor de Deus. Considerações finais. Te agradecer, querido, sabe? Pelo seu tempo, Imagina. que é precioso, que é matéria-prima. Te pedir para você nunca mudar esse coração, que você tem um coração, uma alma tão bonita, menino. Obrigado. Sabe mesmo? Você é um cara que você conquista com um sorriso, com um coração, você chega antes, sabe? Assim, e eu tenho muito, muito, muito prazer de estar aqui contigo. Obrigado. Sinto honrado realmente pelo ser humano que você é, pela alma linda que você é e por tanto que você faz pela gente. Porque você tem colaborado, menino. Para a arte, para a cultura desse país, não é brincadeira não, sabe? Então, assim, por isso eu te agradeço, por o podcast te agradece também, sabe? E tamo junto, cara. Eu que agradeço o seu carinho, agradeço o convite. Acho que você tem uma alma parecida com a minha, a gente percebe isso de longe. É o segundo podcast que eu gravo na minha vida, tá? Tenho 50 anos. Só gravei um do Felipe, que é o Felipe Campos, e o seu. Acho que vou gravar o do Sérgio Malan também. Cara, que honra, tô honrado. É o segundo, é verdade. E acho importante... Outro dia o Eri falou assim pra mim, poxa, você precisa ir nos podcasts, você precisa dar entrevista, eu tô vendo pouco você tá fazendo teatro, você tem que divulgar. Eu falei, não, mas eu dou entrevista. E geralmente a gente dá quando faz o lançamento, né? No dia da estreia. Então, geralmente, eu seguro para falar também quando eu tô com projetos para poder falar dos projetos que eu acho que mobiliza não só o contexto de um modo geral, mas também aquilo que a gente sente como ser humano, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu adorei você, adorei as suas perguntas, a sua pessoa. Então, muito obrigado de querido, coração. Eu que agradeço. E eu acho que é importante. Eu acho que essa turma de uma geração mais nova que a minha viaja na obra do André, cara, sabe? Olha, hoje tem material demais. Aí vocês que adoram internet, que tá com o dedinho assim... nervoso, vocês vão encontrar coisa boa pra caramba, sabe? E quando você souber que esse cara tá na sua cidade, meu irmão, vá. Só vai. Ah, tem um espetáculo do André. Não, vai, depois você vai me falar. Você vai chorar muito, ou você vai rir muito, ou você vai se emocionar muito, mas você vai sair feliz pra caramba, garanto. Verdade. Eu fiz uma peça com Cassiano Carneiro, chamava Onde Está Você Agora? Da Regiane Antonini, direção do Rafa. Que era inspirado numa música do Renato Russo, Vento no Litoral. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte, vai subir nas pedras, sei. Faço isso para esquecer, eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Ele escreveu essa letra, a Regiane escreveu uma peça em cima dessa letra. E as pessoas choravam muito quando acabava a peça. A gente adorava, né? A gente tinha uma coisa meio sádica também. Falava, nossa, o público passava mal de chorar. E aí, o Renato foi ver a peça e falou assim, eu escrevi essa letra, eu nunca entendi por que eu escrevi essa letra. Hoje eu entendi. Porque era uma peça sobre dois amigos. Então, eu geralmente, quando faço teatro... Eu quero isso, ou que a pessoa saia chorando muito teatro ou rindo muito. Mas é porque você bota muito da sua essência, da sua alma no seu trabalho. E o que é verdadeiro, André, fica. É verdade. Né? Verdade. É isso. Acho que o dia seguinte vem um pouco para mostrar isso também, assim.
É possível. É possível. Né? Mesmo possível. dentro das maiores dificuldades, é possível. E eu digo é possível nas relações humanas. Eu falei isso outro dia. Hoje, você estabelecer um contato com alguém, seja lá de que nível for, social, seja numa padaria, seja num teatro, seja na fila de um cinema, seja no trânsito, é difícil. As pessoas estão armadas em paus antes, né? De saber do outro, de saber como é o outro, quem é o outro, de falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de ter delicadeza no trato, no cuidado, de ter cuidado com o outro. E acho que esse texto, ele explora isso, quer dizer, duas pessoas que não se conhecem, que no ponto de partida disso tem que ser a delicadeza. Principalmente por causa do meu personagem Renato, eu tento isso um pouco, que ele seja muito mais cuidadoso do que ela poderia ser ou se tornar, ou que virá a ser, porque ela também tem uma relação delicada, mas ela é mais, né, ela é outra, um é aqui, o outro é aqui, então acho que essa peça fala um pouco disso, e tem a ver comigo, com a minha vida, os nossos projetos pessoais, meus amigos, tem a ver um pouco com isso, de fazer emocionar, de fazer sensibilizar, de fazer pensar, de sair de lá pensando um pouco, ou sair feliz com tesão, querendo amar. Eu saí, quero multiplicar isso. Vai sim, no dia seguinte, onde tiver. Não só ir, estando no Rio, você vem no Rio, todo mundo vem no Rio toda hora. Vai lá no Teatro dos Quatro. Por enquanto está no Teatro dos Quatro. No Shopping né? da Gávea. No Shopping da Gávea. Vai lá que você vai se divertir muito, vai sair feliz. E ainda vai ver o André Gonçalves e a Bruna Grifão. Assim, um maior programa. Se eu fosse você, eu ia. Vestido de luzes. Vestido de luzes. Você gostou, né? Gostei. Montar uma peça vestido de luzes é muito bom. Obrigado. Isso, André. Obrigado viu, querido? Obrigadíssimo.